Nós estamos aqui para trazer uma pequena palavra de reflexão. Nós sabemos que hoje a sociedade ela tem caminhado para a sua ruína. Às vezes a sociedade não percebe, mas a maioria das pessoas tem caminhado nesse caminho de abismo e muitas vezes não se dão conta disso. E o que está sendo mais afetado, que nós percebemos, é a mente dos seres humanos. Quando se fala de mente, a gente precisa analisar que quando a gente vê na Bíblia falando o tempo todo sobre o coração, está falando na verdade da própria mente do ser humano. Porque na verdade o coração, quando diz a Bíblia, não é o próprio coração de carne, mas ele fala sobre uma mente, onde já está ali a questão das suas emoções, dos seus sentimentos, a questão da sua alma, né? E tudo vem da mente. Todos os comandos que o nosso corpo recebe vêm da mente. Tudo é a partir da mente. Ou seja, eu costumo dizer que a mente, ela é uma arma de grande potencial que nós, todo ser humano, possui em suas mãos. E muitas das vezes essa mente, ela vaga, ela não tem comando, ela fica à deriva de pensamentos e sentimentos. E o ser humano começa a trilhar uma rota em que ele mais tarde vai se arrepender de muitas decisões, né? E também das consequências dessas decisões. Então, que você possa, nesse momento, a entender que você tem uma potência, uma arma poderosa que é a sua mente. E como você tem cuidado dessa mente. Precisamos ter uma saúde mental. Não se fala muito sobre saúde mental. Se bem que esse tempo, a questão de psiquiatras, psicólogos, terapeutas, né, a parte mental tem sido muito alavancada, esse conhecimento, né? Mas poucos ainda adentram nesse mundo da meditação, inclusive de autoconhecimento da sua potência, falando da mente, né? Então, eu vou trazer uma reflexão de uma palavra que onde um homem de Deus, um conhecedor da palavra, um guerreiro, ele enfrentou um momento de calamidade, suas emoções foram afetadas, ocasionalmente também estava afetando seus resultados, suas atitudes, e isso, todo ser humano não está a escape de momentos assim. E vamos ler ali em Josué, capítulo 1, onde fala, bom dia, Márcia, Deus abençoe, onde fala ali de Josué, capítulo 1, onde fala no versículo 6, quando o próprio Josué estava triste e o próprio Senhor lançou sobre ele palavras motivadoras, onde disse assim, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Então, quando a gente vê aqui o próprio Josué, que ele estava agora no lugar de Moisés, ele ficou muito triste. Ele estava abalado emocionalmente. Ele estava passando por um momento de luto. E nós sabemos que o luto, ele tem um poder muito grande de atingir as emoções do ser humano, os seus sentimentos, seus pensamentos. Não é fácil, né? Os israelitas colocam muito a questão do tempo do luto, no máximo de 1 ano. E quantas pessoas estão dentro de um luto? 2, 3, 4, 5, 10 anos, enfim. Ela fica escrava. E o Senhor, sabendo disso, que as emoções daquele homem guerreiro, daquele líder, né, que estava ali assumindo o lugar do seu líder Moisés, ele precisava estar bem, além de espiritualmente, ele precisava estar bem emocionalmente e, consequentemente, fisicamente. Porque não tem como tirar esse tríade do ser humano, que é espírito, corpo e alma. Ou seja, ele precisava estar bem espiritualmente, ocasionalmente na sua alma precisava estar bem, que eram suas emoções, seus sentimentos e o físico, ou seja, ele precisava se movimentar. Então, o próprio inimigo das nossas almas, ele sabe como nos paralisar. E ele, com certeza, ele vai contra nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, porque é uma estratégia de nos paralisar.
Ou seja, nosso corpo não vai ter movimento, principalmente naquilo que está relacionado com a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E a vontade de Deus era que Josué estivesse à frente daquele povo e os conduzisse ao caminho que Deus tinha destinado para aquele povo. E aquele momento de luto estava paralisando Josué. Além, ele conhecia a palavra, ele não estava em pecado, mas as suas emoções foram abaladas tremendamente e, consequentemente, houve uma paralisação. Ele não estava mais se movimentando. E Deus tinha pressa no movimento de Josué porque tinha um propósito a se cumprir. O mal é que nós, seres humanos, nós esquecemos o propósito que Deus tem a finalizar, que Ele tem a executar. E nós queremos olhar para nós. Por isso que a palavra diz que não é sobre nós, mas é tudo sobre Ele e para Ele. Mas Deus entendia o momento de Josué. Deus sabia o que o seu filho estava ali sofrendo, sabia suas emoções. E o Senhor, como Ele é muito sábio e Ele é pai, Ele é pastor, Ele é mentor e Ele é um grande coach, vamos dizer assim, por que não dizer isso de Deus, porque é massa essa questão do Senhor. Ele, às vezes, ele é cômico, o próprio Deus, ele é cômico com situações do homem. E ele entra com palavras motivadoras quando fala para Josué ser forte e corajoso. Ou seja, quando você estiver em momentos que você está abalado, nós precisamos fazer como o próprio Senhor. Porque a palavra diz para sermos imitadores de Cristo, ou do próprio Deus. E o Senhor entende que nós, seres humanos, temos a tendência de ficar sendo levados pelas nossas emoções. Mas as emoções aqui não poderiam sobrepor a vontade de Deus. Não poderia estar acima do propósito de Deus. E outra coisa que eu aprendo aqui, suas emoções, elas não podem te direcionar para nada. Elas precisam estar abaixo da vontade do Senhor. Não confie nas suas emoções. Maldito do homem que confia no seu próprio coração, que muitas das vezes o nosso coração é enganoso. Quando a palavra fala sobre isso, ou seja, ele quer dizer, não seja dominado pelas suas emoções. As emoções, elas são falhas, elas são momentâneas e elas são temporais. Ou seja, agora você está bem, daqui a pouco você pode estar ruim, você pode estar alegre agora, mas amanhã você pode estar triste, porque fica, de certa forma, linkada com situações. Mas o Senhor não nos chamou para isso. Ele quer que venhamos a ser equilibrados. Então, naquele momento, Josué estava emocionalmente desequilibrado por causa de um luto. Deus entendia os sentimentos dele. Deus deu prazo de choro para ele. É tanto que a palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, o Senhor quer dizer que eu entendo o seu choro. Você pode chorar, você pode colocar para fora tudo que você está sentindo e está passando, mas você precisa reagir. Porque a vida continua. Eu tenho algo ainda para cumprir através da tua vida. Quando ele fala isso para Josué, ele fala para mim e para você. Eu tenho algo ainda para cumprir através da tua vida. A sua vida não se findou. Eu tenho coisas a fazer através da tua vida. Eu entendo o seu momento agora. Eu entendo a sua tristeza. Mas isso não pode te paralisar. Tanto emocionalmente e nem fisicamente. Que dirás espiritualmente. E aí eu paro para refletir e vejo que o próprio Deus manda essas palavras motivadoras. E o que é que você faz quando você está triste? Quando você está lá no chão, quando você se encontra num momento de dificuldade, e por que não de luto, não dizer luto, você fica parado o tempo todo no chão ou você procura ouvir palavras que te alavanquem, palavras que coloquem para cima? E um segredo que eu aprendi com o próprio Deus, quando você estiver assim, não dê margem às suas emoções. Não se isole. Busque pessoas, lugar, principalmente estar ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem um poder inegável. Então, nesses momentos eu costumo dizer, vai para a igreja. A igreja que você congrega, vai para um lugar onde você vai ouvir a palavra de Deus. E essa palavra de Deus que dá vida vai te levantar. E o Senhor deu aquela palavra de ânimo para Josué, para que ele se levantasse.
Ele ouviu, porque ele, além de ser guerreiro, era um homem de Deus, temente ao Senhor. E ele sabia do valor da palavra de Deus. Ele sabia, ele tinha esse conhecimento, ele tinha experiências. E aí ele ouviu aquela palavra de ânimo. Ele tomou posse daquela palavra e ele se ergueu. Ele prosseguiu. E eu aprendo aqui outra lição, que o movimento, quando você não para, ele automaticamente ele vai te trazer cura. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela, embora estar fraca, ela se movimentou e a partir desse movimento ela tocou na orla, ou seja, na barra do vestido de Jesus, lá no chão, ou seja, perto dos pés dele, ou seja, ela estava muito encurvada, né? Ela não tinha força, mas se não fosse o movimento dela que fez em direção a Jesus, ela não teria ficado curada. E ela ali, quando ela tocou, ela foi curada, mas antes disso, ela usou a fé e se movimentou. Por isso que o Senhor não quer que a gente venha se isolar. Porque quando nos isolamos, nós damos mais ênfase aos sentimentos da nossa alma. E a alma, ela não pode prevalecer além do Espírito. Ela não pode estar acima da vontade de Deus. Ela não pode estar acima da vontade do Eterno. Ela não pode estar acima da palavra de Deus. Ela precisa estar abaixo. Ou seja, ela precisa estar submissa ao Espírito Santo agindo no nosso espírito. Primeiro, espírito, alma e corpo. Porque uma alma tratada, dominada, vamos dizer assim, ela vai gerar movimentos. E aquela mulher do fluxo de sangue, a alma dela foi gerenciada pela fé. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu e pegava aquelas palavras e colocava no coração. E isso fez com que ela se movimentasse, mesmo ela não tendo forças. Ainda que se movimentasse em pequenos passos, ainda lentos, mas ela se movimentou. E isso fez com que ela fosse em direção a Jesus e o tocasse. Eu quero te dizer nessa manhã que, apesar dos momentos de dificuldade que o próprio Deus compreende que existem e vai existir na nossa vida, Ele não quer que você deixe que as suas emoções falem mais alto. Ele quer que você deixe que a vontade dele prevaleça na sua vida. Nem sempre é fácil, mas é necessário. E quando você tem um conhecimento disso, você vai escolher a melhor parte, que é se movimentar em Cristo, em fé. E assim Josué também se movimentou em fé em Cristo Jesus, em Deus. Ele se movimentou naquilo que ele ouvira do próprio Deus. Ainda que eu acredito que muito tristonho, mas ele se movimentou. E a partir daqueles movimentos que ele foi executando, que Deus conhecia o coração dele, o próprio Senhor foi curando seu coração. O próprio Senhor foi satisfazendo os desejos dele. O próprio Senhor foi acalmando os pensamentos e sentimentos dele. E ele entendeu que Moisés teve que partir. O tempo de Moisés havia passado. Agora era o tempo dele. E nesse tempo ele precisava estar curado, sarado em suas emoções. E assim aconteceu. Eu creio, nós sabemos da vida de Josué, foram muitas vitórias, foram muitas guerras vencidas. E aí o que acontece? Mas ele precisou acreditar em Deus. Porque a história não se resumia em Josué, mas a história se resumia na vontade de Deus prevalecer. E assim o Senhor fez na vida de Josué. E o Senhor não faz isso só na vida daqueles, ou não fez, ele não fez só isso na vida daqueles patriarcas, mas ele faz na minha vida e na tua vida. Ele faz a partir do momento que a gente se movimenta, embora com pouca força, mas o Senhor faz, ele vai trazendo a cura, ele vai juntando as peças e o quebra-cabeça é montado na nossa mente, a gente vai entendendo o propósito, porque nem sempre a gente entende o propósito em sua inteireza. A gente vai entender o propósito a partir do movimento que a gente não para. A partir do momento que a gente não estagna. A partir do momento que nós damos passos de fé. Podemos até dar passos vagarosos. Não é questão de intensidade. É questão de não parar. Então, quando você avança com pequenos passos ou até ligeiros, o Senhor vai te proporcionando cura, entendimento
de todas as coisas. Assim como ele fez com aquela mulher do fluxo de sangue. Então, nessa manhã eu venho trazer essa reflexão para mim e para você. Ainda que hoje você esteja abalado emocionalmente, eu não sei o que aconteceu. Ainda que você tenha se decepcionado, até mesmo você esteja passando por luto, momentos de tristeza na sua alma, por traições. Entenda uma coisa, tudo o que aconteceu, Deus sabe de todas as coisas. Afinal de contas, um fiozinho de cabelo que tem aí na sua cabeça, Deus sabe quantos fios tem. E Ele sabe quantos fios caíram e quantos vão cair. Então, Deus está no controle de tudo. Tudo tem um propósito. A morte de Moisés tinha um propósito para que Josué passasse a ser um líder. E o tempo de Moisés tinha se findado. E eu creio que o Senhor quer te inserir no novo tempo. Mas para que esse novo tempo venha, é preciso você romper com esse tempo que se passou. E muitas vezes nós não queremos romper porque ficamos no comodismo e nós não queremos nos esforçar. E o Senhor deu essa palavra para Josué: esforça-te, tem de bom ânimo. E nós precisamos nos esforçar. Nos esforçar no sentido de não fazer mais a nossa vontade. Não deixar que a nossa vontade prevaleça sobre a vontade de Deus. Mas sim de prosseguir crendo nele. Não acredite nas suas emoções momentâneas, mas acredite na palavra de Deus. E Ele tem coisas novas para fazer na tua vida, como também na minha vida. Prossiga, não pare. Não deixe que momentos venham te trazer uma crise de ansiedade, uma depressão. E ainda, se porventura vier, vamos tratar e avançar. Porque Deus conta comigo e com você. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.